paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da Palavra do Senhor Deus, e de 1h12 até 1h24, mais 12 minutos de interação com todos vocês, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, são todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o meu dever nessa live é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que estão buscando uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu estarei fazendo sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui sendo um canal, um instrumento do nosso Senhor Deus, para falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, para o lar, coração, comércio, veículo, para seja onde for que vocês estiverem. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, mas antes estarei fazendo uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem nada que venha do ser humano. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, as limpando, purificando e protegendo contra todo o mal e toda a obra do mal. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, derrubando tudo aquilo que tentasse levantar contra a tua verdadeira palavra, a tua verdadeiro evangelho, a tua verdadeira obra. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez ao vivo em todas as redes sociais,
a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Lembrando que os 12 minutos finais são de interação com todos vocês. E eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os benditos de número par. Milena, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanho, porque o Senhor Deus deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos. Como o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 10, que nós somos os seus rebanhos, e que haveriam outras ovelhas, outros apriscos, outros rebanhos, que também o convinha apacentá-lo, que são aqueles que não faziam parte da linhagem hebraica. E por que de benditos? Benditos é uma das classes de promessas com promessas nas Escrituras Sagradas, como aqueles que são chamados benditos, os que vêm em nome do Senhor, e em Mateus 25, do 31 ao 46, benditos aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E ímpar e par, porque é bom que o ser humano não ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1, e Palavra do Senhor Jesus, Lucas, capítulo 10. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Então escolha agora o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo. Pois além de estar recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, todas as lives de segunda a sexta, com orações, você também estará continuando a receber orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, toda a madrugada, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para crer nele, como diz as Escrituras. Então escolha agora o seu número de 1 a 12, para que você saiba, no decorrer dessa live, qual será a palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar, de número 9, e rebanho bendito par, de número 10, são os primeiros a serem sorteados para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Lembrando que nós também sempre trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro é o livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, para levarmos a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E tudo que nós apresentamos é sempre a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, para que vocês tenham muita fé também ao se juntar conosco. E o livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Marcos, capítulo 5. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de Marcos, capítulo 6, para a sua meditação. Lembre-se de compartilhar e convidar outras pessoas para seguir, se inscrever, para receberem uma palavra do Senhor Deus para o coração delas, para que o Senhor possa estar alcançando todas as vidas, independente de onde elas estiverem. Tudo para a honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é a primeira a ser ministrada. E lá no @mileofertadim, do horário de segunda a sexta, do horário de 12 minutos, antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde eu interajo mais com os comentários, abordo os temas mais polêmicos, mais sérios, também interajam com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Lá é um espaço reservado para todos vocês estarem interagindo e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. E aqui também no @Igrejas Benditas, no final dessa live, nós reservamos mais 12 minutos, de 1h12 até 1h24 da madrugada, para tirar também as suas dúvidas e interagir com todos vocês. Até lá, são orações e ministrações da palavra do Senhor Deus.
E vamos dar início aqui. Aí o pessoal, tá vendo? Aí o povo no início começou me falando que eu tava parecendo um robô. Aí o outro que já conhece, já acompanha aqui as lives, já sabe que hoje eu estou falando mais pausadamente, porque eu tenho que falar de forma que todos vocês possam compreender a palavra que está sendo ministrada. E vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e os cobrindo, revestindo e protegendo com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês mais uma vez. E vamos dar início à ministração do livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 13. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Pois lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, e são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. Então vamos dar início à ministração no livro de Marcos, é Marcos capítulo 5. 6 é revelação para alguém aí, inclusive para quem escolheu o rebanho bendito ímpar, rebanho bendito par de número 10. Mas vamos estar ministrando no livro de Marcos capítulo 5, tudo para a Amazônia e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Marcos capítulo 5, no versículo 8 ao versículo 14. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 5 do livro de Marcos, aborda algo muito profundo, mas que eu vou fazer apenas uns ressaltos aqui muito importantes, porque eu vi aí grandes pastores e teólogos falando besteiras absurdas sobre essa passagem aqui das Escrituras Sagradas. Primeiro ponto: o demônio não se apresentou para o Senhor Jesus com arrogância, tipo, meu nome é Legião. Foi uma ordem, qual é o seu nome? E não é porque o Senhor Jesus não sabia que tinha um monte de demônios ali dentro, e sim era como testemunho para aqueles que estavam à volta, para que eles tivessem conhecimento da profundidade que é o mundo espiritual. Tanto é que aqui deixa bem claro, eles rogaram ao Senhor Jesus que lhes permitisse entrar na manada de porcos. E aí vem outro ponto: a manada de porcos, eles não receberam os espíritos dentro deles. Tanto é que os porcos preferiram se eliminar do que simplesmente
coabitarem, permitirem que aqueles espíritos imundos habitassem dentro deles, porque a criatura tem essa opção. E isso aí já aconteceu verdadeiramente na vida real, até porque aqui é a vida real também. Mas aconteceu recentemente também com uma de nossas discípulas, justamente sobre isso, porque um animal dela estava com uma entidade, antes dela se associar a nós, estava com uma entidade trabalhando no animal dela, enquanto isso tinha uma outra animal que ela tinha, que essa animal sempre tentava se eliminar constantemente. E aí levava em psicólogo canino, em veterinário, isso, aquilo, outro, e não entendiam o motivo daquela pet tentar se eliminar. Mas aí era porque elas não queriam receber os mesmos espíritos que já estavam trabalhando naquele outro animal, para que a gente veja a pureza do animal. Então devemos estar sempre examinando com muita atenção e fechando toda a brecha, porque aquilo que era para vir sobre nós, primeiro o nosso animal é o paraquedas, é o para-raio. Então é muito importante examinar, fechar todas as brechas, para que nós, a nossa casa, a nossa família e tudo aquilo que o Senhor nos colocou como mordomos para administrar, também venham a ser protegidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E o próximo bendito é o rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. Não se esqueçam de escolher o seu número de 1 a 12, para no decorrer dessa live receber uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Lembre-se sempre a todos vocês Lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. Livro de Filipenses, capítulo 1. As comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Lembrando que essa live, dependendo da rede social, vai ficar salva para que vocês possam voltar, examinar pausadamente. Caso em algum momento eu fale muito rápido, tem rede social que dá a opção de diminuir a velocidade e principalmente de compartilhar para outras pessoas, para receberem orações e o principal, a palavra do Senhor sendo ministrada ao coração de cada um deles. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de Filipenses, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Filipenses, capítulo 1, e para o rebanho bendito par de número 4, livro de Filipenses, capítulo 2, para a meditação. E vamos à ministração de mais uma oração de número 3. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, para mesmo após o término dessas lives, vocês também estarem recebendo as orações que o nosso sacerdote e apóstolo faz toda a madrugada e uma vez por semana, diretamente em cima do monte, para todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. E vamos à oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos filhos justos, benditos e fiéis. E que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo alcançando, limpando e purificando e protegendo cada uma dessas vidas conectadas agora conosco em um só Espírito. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça e a alegria ao nosso Senhor Jesus. Lembrando que no final dessa live, de 1h12 até 1h24 da madrugada, nós estamos sempre reservando mais 12 minutos para interagir com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas ou uma de nossas mais de 50 denúncias. E no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde durante toda a live eu interajo com vocês, bato papo com base nas Escrituras Sagradas. Não é bate-papo, no caso, simplesmente natural mundano, e sim focado em edificação na palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar a ministração no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Filipenses, inicia ali com o apóstolo Paulo, deixando sempre bem claro a importância dos frutos de justiça em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E aqui também ele demonstra um pouco do seu histórico, de tribulações, de perseguições, de perseverança, e para que vejam a importância que há nesse histórico do nosso líder ser conhecido, para que outros também possam ver que o Senhor opera maravilhas na vida daqueles que lhe são fiéis. Então devemos sempre lembrar que o nosso líder deve nos apresentar o seu histórico, nós devemos o examinar com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada, para que saibamos se esse é um que está verdadeiramente anunciando o Evangelho de boa mente, como o apóstolo Paulo aqui cita, ou se é ele algum que está anunciando de mau coração, com mais intenções. Então é pelas obras, pelos frutos, que nós conhecemos quem é a árvore. Palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo bendito, rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que depois também eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o livro é o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, será o próximo a ser ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta deixar nos comentários o seu nome, dizendo: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas, e seu rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você faz parte. Em outras redes sociais, você vai encontrar no início da live a explicação do porquê de rebanho, do porquê de bendito. Lembrando que mesmo sendo membro de uma de nossas igrejas virtuais, nós estamos aqui, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. E por mais que nós estamos aí já há mais de um ano na internet, oferecendo, e não pedindo, oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que as nossas igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, nós não tiramos a utilidade dos templos físicos, pois há diversidade de ministérios, não variedade, tome sempre muito cuidado, há diversidade de ministérios e é necessário que uns estejam juntos com os outros,
trabalhando com base nas Escrituras da Bíblia Sagrada, pois o Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja, e as igrejas virtuais estão aí para lembrarmos que nós, os seres humanos, somos a igreja de Cristo. E como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Independente de onde estivermos agora, estamos juntos em um só Espírito, conectados virtualmente. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. E essa que eu citei é apenas uma das mais de 50 denúncias que nós já estamos há mais de um ano na internet, em que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que o prêmio somado já ultrapassou R$1 bilhão em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão praticando e apresentando a verdade. Pois como aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro, examinar as obras, examinar os frutos, pois os frutos têm de ser de justiça. Não pode haver uma única das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, porque uma só dessas 4 é capaz de condenar a igreja todinha, todo aquele que se disse é dela ou que ela é sua. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Tudo para mais honra e glória, Senhor e Salvador de nossas vidas. E vamos à ministração do livro de Levítico. Vamos ver qual capítulo será ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1 e para o rebanho bendito par de número 2. Para ambos os rebanhos, livro de Levítico, capítulo 27. Sim, abençoado é extremamente sério, porque se nós estivéssemos de brincadeira aqui, nós já teríamos levado um processo há muito tempo, porque já estamos aí há mais de um ano na internet e tudo aquilo que nós apresentamos é com seriedade, sempre para todos vocês. E é necessário provar sim, porque é necessário ser tudo como diz nas Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus se colocou à prova, em João capítulo 8. Qual de vós me convence de algum pecado? O apóstolo Paulo o tempo todo debatia ali sobre as Escrituras com aqueles religiosos, intelectuais, para que o povo também pudesse... Atos capítulo 17, Atos capítulo 18. E é necessário que o povo tenha essa atenção. E em João capítulo 14, Jesus falou assim, ó, se vocês não acreditam no que eu estou falando, mas examina minhas obras. Exatamente. Pronto. Para mais honra e glória nossa Senhora e lá em Mateus capítulo 7, ele falou bem claro, examina as obras do líder para você poder conhecer os seus frutos. Por causa de quê? Por causa dos falsos profetas. Infelizmente. Então é necessário a gente examinar. E em Mateus capítulo 5 ele mandou de novo também, ó. Examina e repreende eles. Porque exatamente. Se vocês não repreender eles, o céu não é lugar de covarde. Está lá em Mateus capítulo 5. E em Mateus 23:15 deixa bem claro que são condenados 2 vezes mais do que aquele que o ensinou. Em Mateus 23, versículo 13, deixa claro que o líder não entra no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. Mateus capítulo 13. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. É muita coisa, né? Exatamente. E mais perguntas estamos respondendo no final da live, de 1h12 até 1h24 da madrugada. Até lá, vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que tudo que a gente está fazendo é só perguntar onde é que está escrito. Exatamente. Para mais honra e glória no Senhor Jesus Cristo. Nós falamos como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Nós cremos no Senhor Deus como está escrito e sempre trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Pega a inteligência artificial e vê o que é isso. Exatamente. Vamos à ministração da oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual
@Igrejas Benditas. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo em todas essas vidas ligadas conosco, para que elas sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, e que possam invocar o Senhor, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. E deixando claro ali pro Júnior, vai lá no @MilaOfertaDin, você vai encontrar o link na descrição, dessa live, e você vai na última live, é só ir na última live lá postado, vai na aba de ao vivo, na última live, que naquela live nós explicamos mais sobre números, nós explicamos mais sobre o ministério de sorteios, do qual nós atuamos, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos à ministração do livro de Levítico, capítulo 31. Uma coisa é ensinar vocês a fazer o que é certo. Isso é uma coisa, eu não estou aqui para poder ensinar vocês, cascudo, o que é certo. Certo? Então, a diversidade de ministério, nesse ministério que Deus me colocou, eu dou satisfação de tudo, mas não ensino vocês a fazer não, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Levítico, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a sua validação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a sua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos, e a da fêmea de 10 ciclos. E se for de um mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo varão a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela fêmea de 10 ciclos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui vê claro o sacerdote cobrando dinheiro para a avaliação, para prestar um serviço para o povo. E aqui instruídos diretamente pelo próprio Senhor Deus, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Lembre-se, livro de Provérbios, você falar qualquer coisa antes de você ouvir é tolice, coisa de tolo. Então vá lá examinar com muita atenção o livro, com muita atenção a live, e veja verdadeiramente as obras e os frutos antes de falar qualquer coisa, para evitar de passar vergonha. Vamos já ao próximo bendito, rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações todas as madrugadas, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a vocês que tem 10 milhões de reais se vocês mostrarem que o culto que vocês estão fazendo é bíblico, tá bom? Exatamente. Tem 10 milhões de reais se vocês mostrarem que o culto que vocês estão fazendo é bíblico. E livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos para a próxima meditação. O meu salário comentou: sou pastor, doutor, essa jovem é muito sábia, porque não é a minha sabedoria. João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, se nós primeiro guardarmos e praticarmos os mandamentos, as palavras do Senhor Jesus o Cristo. Então, verdadeiramente, é tudo sempre para a mais honra e mais glória do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Naum, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 6. Livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada,
com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, sempre aqui trazendo a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. Apenas é sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas. E vamos à ministração de mais uma oração. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja através da tua santa palavra sendo ministrada o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, removendo toda barreira, todo impedimento, toda venda que estiver impedindo essas vidas de alcançarem a tua verdadeira verdade e de praticarem a tua verdadeira palavra e a tua bondade. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que no final dessa live estaremos interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de Naum, capítulo 2, no versículo 7 ao versículo 13. Eusabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo o gênero de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada e devastada ficará, e derrete-se o coração, e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões, e as pastagens dos leãozinhos? Onde passeava o leão velho e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu sou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e queimarei no fumo os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se deixará ouvir mais a voz dos teus embaixadores. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Nínive, nesse capítulo 2 do livro de Naum, nós vemos a importância que há na nossa força estar no Senhor e a nossa obediência voltada para a vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui nós vemos uma cidade fortíssima encontrando a sua ruína, porque a vontade do Senhor, a justiça do Senhor não foi praticada, não foi executada. Como lá no livro de Obadias, o Senhor deixa bem claro: mesmo que se faça como águia e se monte o seu ninho no topo mais alto, de lá o Senhor derruba. Mesmo que seja a pedra do anel direito, da mão direita do Senhor, de lá ele arranca. Então devemos sempre lembrar que o Senhor é aquele que nos criou. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança para o servir, e não o contrário. E sim, é muito importante nós nos sujeitarmos, nos submetermos a Ele
à palavra dele e aos mandamentos dele e à justiça dele, para que continuemos debaixo das promessas e todas as coisas venham a prosperar. Salmos capítulo 1, Salmos 128, Tiago capítulo 1, versículo 25, tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12, a receberem uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra, curtir, comentar, compartilhar e convidar outras pessoas para seguir e se inscrever para receber a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura. E o livro é o livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Malaquias, capítulo 3. E para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, livro de Malaquias, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam também de escolher o número de 1 a 7, pois logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você saia dessa live com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Oração de número 5, pois lembrando que eu estou sendo apenas um canal, um caminho instrumento do Senhor Deus, concedendo uma pequena introdução para todos vocês, mas é necessário que parta de você buscar ao Senhor, meditar na palavra dele e ler examinando as Escrituras Sagradas para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E vamos à ministração da oração de número 5. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória, aleluia, nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de seguir, se inscrever, de interagir conosco em um só Espírito, de levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam de receber a palavra do Senhor, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, apenas a vontade do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. E vamos à ministração do livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis como o homem poupa a seu filho que os serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nesse capítulo 3 do livro de Malaquias, nós vemos sempre a atenção que o Senhor Deus dá para cada um ato, para cada uma atitude, para cada uma palavra que sai da nossa boca, a nossa emoção e o nosso sentimento também. E aqui nós vemos a recompensa daqueles que são fiéis, daqueles que mesmo em meio à adversidade perseveram na prática da justiça. Então cabe a cada um de nós, sempre que o inimigo tentar fazer você desanimar, falar, não, é melhor você ir para o caminho errado, no caminho errado dá mais certo, leia e examine Salmos capítulo 73 e lembre-se que o justo não recebe só nessa vida. O galardão dele não é só para ele. O galardão é para até a sua milésima geração e um galardão na vida eterna livre. E devemos sempre lembrar e priorizar sempre a palavra do Senhor em nossos corações, para que quando o inimigo tente nos atacar, nós estejamos com a couraça da justiça, impermeáveis, com a palavra do Senhor sendo nosso fiel escudo e fortaleza, e o Senhor sendo nosso socorro bem presente na tribulação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 7, e o rebanho bendito par, de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, o livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos, é o próximo a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de seguir e se inscrever para continuar recebendo orações, de compartilhar e convidar outras pessoas para receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, e também para o rebanho bendito par, de número 8. Para ambos os rebanhos, livro de Miqueias, capítulo 7, para a sua meditação. Para a mais honra e glória do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando sempre a todos vocês que também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta ir no @mileofertadim ou no @as_semovelhas, onde você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias. O abençoado lá da Alemanha, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 7, para que daqui a pouco você tenha uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. E daqui a pouco, mais 12 minutos de interação com todos vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as Escrituras Sagradas. Vamos à ministração do livro de Miqueias, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça, e a minha inimiga verá isto, e cobri-la a confusão. E aquela que me diz, onde está o teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti
desde a Assíria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de Miqueias, testificando o que eu comentei ainda há pouco com vocês, de perseverarmos firmes, confiando na justiça do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui também vemos a consequência das nossas obras, das nossas atitudes, naquilo também que é material. Pois devemos lembrar que o Senhor castiga aqueles que o amam. Como Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam e que se convertam. E lá no livro de Provérbios deixa claro que o Senhor vai aonde está o seu coração, porque o seu coração tem que estar com ele, para que o inimigo também não utilize dessas brechas para te arruinar, para te destruir. Pois como também está escrito no livro de Provérbios, as feridas causadas pela repreensão de um amigo valem mais do que qualquer um elogio feito pela boca falsa. Então devemos buscar sempre priorizar a palavra do Senhor em nossas vidas, crer como está escrito, para que o Senhor seja sempre ainda mais exaltado, ainda mais adorado, ainda mais glorificado em nossas vidas, e Ele possa ser aquela firme rocha, fortaleza fortíssima, da qual nós venhamos sempre nos resguardar. E o último livro é o livro de Filemão, capítulo 1 e único. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, é o último livro a ser ministrado, que é uma palavra revelada para todos nós estarmos meditando. Livro de Filemão, capítulo 1 e único. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e receberem no final dessa live, daqui a pouco, um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que teremos mais 12 minutos de interação com todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a oração de número 2, para mais honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E abençoada, nesse momento, você precisa também e principalmente da palavra do Senhor Deus para aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Dá uma olhada em nossos canais, nossas igrejas virtuais. Todas as mensagens são sempre com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, para aumentar a fé de todos vocês, para que vocês possam se firmar sobre a rocha, não sobre doutrina religiosa, sobre o que o homem acha, pensa, imagina, discursos ou sermões religiosos, e sim sobre a verdadeira rocha, o Senhor e Salvador de nossas vidas, que só vem através de ouvir a palavra dele. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E siga para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessas lives. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, revestindo cada uma dessas vidas, as fortalecendo, as curando e libertando, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de estar compartilhando a palavra do Senhor Deus, convidando outras vidas para receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Vamos à ministração.
no livro de Filemão, capítulo 1, no versículo 11 ao versículo 17. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Filemão, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19. Vamos lá. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda deves a ti próprio, para que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de Filemão, vemos aqui a importância na liderança de um verdadeiro líder, instruindo e exortando o seu discípulo a praticar o correto, a praticar a justiça do Senhor, o incentivando para que venha de dentro para fora, para que a iniciativa seja dele. Por isso que nós sempre aí damos oportunidades para todos vocês e incentivamos a todos vocês, mas tem que vir de dentro, tem que vir da vontade de vocês, não porque eu acho, eu penso, eu imagino, mas sim porque é aquilo que está escrito, é aquilo que nós que somos filhos da luz devemos praticar frutos de luz, devemos ser sal e devemos ser luz, para que a palavra do Senhor seja sempre cumprida em nossas vidas. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sim, abençoada, nesse dia teve live sim, nós sempre temos live de segunda a sexta. Só que um ponto é, em outras redes sociais tem até reprise das lives. Mas é porque foi sábado de 00h07, que tem justamente essa confusão que acaba acontecendo. 00h07 é da noite de quinta, inicia a meia-noite de sexta. Não é de sexta para sábado. Por isso que pode haver às vezes uma confusãozinha. Mas estamos aqui sempre, de segunda a sexta, a partir de 00h07. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números, para que você tenha um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, para quem escolheu o número 6. Se você, de 1 a 7, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1 e único. Filipenses, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27, se você escolheu o número 5. E se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Lembrando a todos vocês que daqui a pouco estaremos por mais 12 minutos interagindo com todos vocês, tirando suas dúvidas sobre as escrituras da Bíblia Sagrada ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Se de 1 a 4 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, para quem escolheu o número 4. Se você escolheu o número 3, livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 1. E também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Enquanto eu dou os comunicados, vão deixando aí nos comentários as suas dúvidas, com porquê, para que e como, para que nós daqui a pouco estejamos interagindo com todos vocês ao vivo em todas as redes sociais. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você se ajuntar conosco em um só espírito, sendo seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais,
seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem as orações durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @a igreja 70 Santos, às 6 horas e 48 minutos da manhã, até na parte da tarde, na @AIG 1318 37300, às 4 horas e 48 minutos da tarde, e aqui também na nossa querida igreja virtual, @Igrejas Benditas, durante a madrugada, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Para você receber, concedido para você para orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus Cristo em sua vida, e ser edificado, liberto e limpo contra toda obra do mal. Lembre-se de conferir todas as nossas... Vocês acharam, né? Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens... Vamos buscar uma BMW aí. Vamos buscar uma BMW aí. Incluindo as nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, como o irmão ali que vai ficar sem carro. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E se você... Já vamos explicar o contexto. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias, tirando suas dúvidas, para que você possa levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, seja onde for que você estiver neste momento, para mais honra e glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalho e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E tudo isso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou passar a palavra para o nosso sacerdote e apóstolo. Um contexto rápido antes de passar a palavra para o sacerdote e apóstolo. Em uma das redes sociais, alguém nos desafiou, falando que nos daria a sua deixa eu especificar a BMW que ele falou que ia dar aqui, ó. Desafia na minha BMW X5. Mostre pra mim na Bíblia escrito Jesus o Cristo e ganhe. Ele nos desafiou com isso. Senhor Jesus o Cristo. Eu vou mostrar ele no mesmo capítulo. Não vou no mesmo capítulo. Eu vou mostrar pra ele que tá lá. Senhor Jesus o Cristo, poxa. Simplesmente é isso. Deixa eu pegar aqui a Bíblia para mais uma glória no Senhor Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, ui. Qual o versículo? Não. Aí você não vai pegar. Não, eu vou falar. Não adianta falar pra ele, não. Mas tem que falar para receber a BMW. Mas ele vai dar a BMW lá, mano? Tá aí. Mostra ó. aí, vamos lá. Aí. Não, é só você pegar aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui tá Senhor, aqui tá o Cristo, aqui tá Jesus. Aqui no mesmo capítulo. Você exatamente. Pode tá aí, ó. Aqui, ó. Pronto. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ainda foi na ordem, ó. O Cristo, Jesus e Senhor. Então... Glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Bem separadinho. Livro... faltou falar o capítulo. Tem que falar o capítulo. Livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 22. Tá aí. No mesmo capítulo, tá lá. Exatamente. Jesus, tá lá Senhor e tá o Cristo. Exatamente. Glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E ainda assim... O Filho de Deus também, tá mais ali, porque não sei se você sabe quando eu digo que é não tem outro. Exatamente. É um só. Glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, como a gente acabou de provar. Um capítulo só, para não dizer assim, não, o cara foi buscar em outro lá, juntou, fez uma salada, não. No mesmo capítulo, tá lá, poxa. Exatamente. Agora vai buscar BMW onde, abençoado? Exatamente. No privado. E aí, por isso que ele falou, eu aprendi que pra apostar tem que ter muita certeza, o outro falando. Exatamente. Porque você acha que a gente tem aí mais de 1 bilhão, 730 milhões de reais em dinheiro oferecendo e até agora ninguém vai receber. Viu que em poucos minutos aqui a gente trouxe e ganhamos uma BMW de grátis. Uma BMW já. Exatamente. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero ver quando é que o irmão vai entregar, né? Só isso. Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ensina. Exatamente. Agora, se você se diz ser homem de Deus, que a sua igreja é isso, aquilo, outro, você tem que cumprir com a sua palavra. No mesmo capítulo, tá? Não tem esse negócio. Exatamente. Que ele falou, eu quero assim, Jesus ou Cristo. Já era. Uma palavra já foi dada, tá aí gravado, registrado, tem print. Tá Jesus ou Cristo. Então tá exatamente, lá, exatamente, tá. Senhor, Jesus ou Cristo, tá lá, pô. Você mandou provar e a gente provou. Provou, tá lá. Glória ao Senhor Jesus. Para mais uma glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, podem interagir conosco, gente, deixar nas suas dúvidas aí, perguntas com porquê, pra que e como. Não recomendo você fazer como o abençoado ali, de nos colocar à prova, oferecendo o seu dinheiro, mas a gente tá aí, né? Tamo aí. Se você quiser. No mesmo capítulozinho tá ali, ó. Só nós lemos juntamos a frase todinha, né? Senhor Jesus ou Cristo. Exatamente. Em nenhum momento você foi específico. Então, não foi específico. Então, vamos deixar bem claro. Em todas as nossas denúncias, a gente é sempre muito Senhor específico. Jesus ou Cristo não tá na Bíblia. Eu falei, pô, tá lá, poxa. Vou te mostrar num capítulo só. Pronto. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Em um só. Porque se tivesse num outro capítulo, você vai, pô, tem outro capítulo da Bíblia Sagrada, não tá no mesmo, não. Tá lá, poxa. Tá lá. Exatamente. E ele tem o Filho de Deus também, pode ficar também. Glória ao nosso Senhor Jesus. E aí o abençoado perguntou, minha pergunta, qual o significado da palavra Cristo? Seria o sobrenome? Não, justamente por isso que a gente deixa bem claro. Por isso que tu não está ensinando ninguém. Ó, uma coisa é certa, vou só avisar você, ó, Senhor é um, Jesus é outro e o Cristo é outro. Apesar que todos estavam num corpo só, mas ó, vai examinar as escrituras sagradas que tá muito distante um do outro. Exatamente. E o abençoado aqui fez uma outra pergunta que já fizeram anteriormente e Adão e Eva foram os primeiros seres humanos? Pode responder. Não foi não. Não foi. Tá bom? Exatamente. Isso aí, lá na Bíblia Sagrada, lá mostra verdadeiramente aonde foi a família de Caim. Que não foi justamente de Adão. Não foi. Exatamente. Está escrito na Bíblia Sagrada. Exatamente. Para mais uma glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. É mais um mito que colocaram aí. Aí o abençoado... Agora, quer dizer, espiritualmente, só existiu só Adão, espiritualmente, porque ele foi realmente aquele que... Adão em carne. Então, existiu um só. Agora, como homem, Adão, um só. Agora, como seres humanos, não. Exatamente. E outro abençoado perguntou, na glória veremos Deus, Espírito Santo e Jesus, o Cristo? Ó, com certeza você vai ver, porque todos os dois é um ser. O Espírito Santo, ele é um ser, tanto que o Espírito Santo é um ser, né? E o Senhor Jesus também é um ser.
Exatamente. Para a Amazon e Você Glória vai do ver Senhor. com certeza lá. Se encontramos lá. E o outro ainda falando, ainda bem que eu não postei a minha barra circular. A base, vendo? é isso aí, Chegou a vai comentar que ele vai queria. ficar de bicicleta. Agora o irmão aí, ó, toda vez que ele sentar lá no banco da BMW, fala assim, esse carro não te pertence. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Entendeu? Cristo. Então pronto, viu? Outra mensagem ainda tentou livrar ele, que ainda falou, ó, Cristo traduzido do hebraico é Messias. O Cristo é uma ênfase no título de Jesus. Jesus, o Messias. Tentaram te ajudar, tá vendo? Mas você já tinha enterrado o pé na lama. No mesmo capítulo tá lá. Exatamente. Mateus 16, vai lá ler tudinho. O mesmo chama Jesus, o Cristo, o Senhor. Pedro chama Senhor. Então pronto, então não tem como sair fora. E aí um outro falou que algo que não tem nada a ver. Falou, Cristo vem de Cristas, raio do sol, dedicado ao Não. Deus Sol, nome dado pelos romanos. Aqui foi bem claro que o Senhor Jesus, Mateus 16, que a gente acabou aqui de especificar, que Mateus capítulo 16 foi deixado bem claro, que a revelação que veio dos céus, que ele era o Cristo. Então, o Cristo, o Filho de Deus, quando não vem assim, quer dizer que é único. É único, pronto, só isso. E Senhor, Senhor, palavra dele mesmo, ele mesmo, Senhor Jesus, falou em Mateus capítulo 7, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, ele mesmo se identificou como Senhor. Exato. Mas o discípulo dele ali, no mesmo livro que eu estou falando, 16, chamou ele também Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia Tem de mim. misericórdia de ti, no caso. Então pronto, então quer dizer, irmão, E aí ele perguntou, responde, há outro Cristo? Pra ver como é que ele sabe muito. não, por exemplo, o Cristo é um só. Toda vez que a palavra diz o Cristo é um só. Exatamente. O Senhor é um só. Glória ao nosso Senhor. O Espírito Santo é um só. Exatamente. Agora a BMW tem muitas. Você pode comprar Inclusive, outra. vamos estar aguardando aí a X5. Se quiser mandar uma a mais também, então a gente está aceitando de qualquer forma. Pois É. aqui estamos sempre utilizando O qualquer... negócio é X6, mas quer dizer, a 5 já dá para poder ajudar. Já ajuda. Exatamente. E aí a gente continua fazendo a nossa obra para com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para a Amazon e Glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para a Amazon e Glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é sempre importante vocês estarem interagindo conosco em um só espírito. A abençoada ali perguntou. Essa Isso. pergunta de sempre. Essa pergunta aí é interessante e eu vou responder ela lá no @mileofertadim na próxima live. De segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Que ele perguntou por que Deus diz na Bíblia que eliminar é errado, mas em 1 Samuel 15, versículo 3, ele dá ordem para eliminar crianças. Então lá eu vou ter mais tempo para poder responder essa Exatamente, pergunta. não pode ser numa palavra só não, porque eu vou te ajudar para você ver que eu não estou correndo para você dizer bem claro. Por que que ele realmente tirou o ministério de profeta? Porque profeta tinha autoridade para poder eliminar. E aí, quer dizer, ele tirou o ministério de profeta, que só assim ninguém seria eliminado. Pronto. Mas agora o Senhor Jesus, ele elimina espiritualmente. Tanto é que ele chamou todo mundo de morto. Exatamente. E aí, assim, pergunta onde? Uma pergunta. Há quantos mandamentos? Pesquisa na internet. Você... tá. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus? Com certeza. Todos Exatamente. são. Essa Para nós parte agora aí ser não Jesus. tem, ó. Que faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. E essa aí é uma outra questão que justamente os ateus usam para poder distorcer. Porque qual foi a palavra? Faça-se o homem a nossa imagem e semelhança. Física, a aparência. Agora, as atitudes é algo que ele deu ao ser humano a liberdade de fazer ou não, Exatamente. conforme o molde do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a Amazon e Glória ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aí o abençoado comentou, Deus é amor, mas justiça também. Por isso Com que é importante certeza. examinar sempre com Agora muito só cuidado. que você aprenda aí, ó. Amor é um ser. Certo? Então, quando a gente fala de um Deus, é um, o amor é outro Deus, e a justiça, os dois, ó. Os dois pegam. Exatamente. E aqui a gente está sempre interagindo com todos vocês, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h12, com orações e ministrações da Palavra do Senhor Deus, de 1h12 até 1h24, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, perguntas das quais sejam para edificação, para a Amazon e Glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí o outro comentou, somos imagem e semelhança de Adão. Se já foi deixado Bom, claro que Adão e também, Eva não com foi o certeza. primeiro, também, né? Adão e Eva realmente é homem, tem mais semelhança de Deus. Isso aí. Exatamente. Até aí está correto.
Bom, na próxima vocês veem se alguém traz uma X6, tá bom? É isso aí, que o 6,5 a gente já tem ali do irmão ali. Ele tá querendo ainda a quantidade de mandamentos. Agora, Essa tipo de agora pergunta você a gente coloca responde. aí, né? Você vê aí, vocês podem aí, ó. Vocês já viram em todas as redes aí, né? O irmão lá perdeu a BMW. Qual? A BMW X5. Então X5. Então quer dizer, aí vocês aí, se tiver uma X6 aí, coloca aí também, poxa. Ajuda aí o ministério. Aí o outro perguntou aí, Júnior, você já mudou a pergunta por quê? Porque aonde a gente já respondeu, ele não gostou. E aí com isso ele foi e mudou a pergunta. E aí a outra abençoada, como ela comentou, meu irmão, precisa de tempo pra responder. Por isso que eu falei. Você vai abrir aí na live, vai abrir aí a igreja no perfil, seja você arrastando por lá, se não me engano, essa rede social dá, ou então clica na foto da igreja ou no nome, vá na aba de seguindo, @mileofertadim, onde eu estarei lá respondendo sua dúvida 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde eu terei mais tempo para dissertar sobre esse assunto, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não esquecendo, bem, olha só, nós estamos dando 10 milhões de reais se alguém provar na Bíblia Sagrada que nós não somos mais eficientes do que qualquer um templo religioso, tá bom? Exatamente. Então isso aí porque Deus nos revelou, é quase 30 anos de jejum todos os dias, sem faltar um dia, 15 horas por dia. Exatamente. Subidas no monte toda semana, no mínimo uma vez sem faltar nenhuma semana. Mais de 2 horas de joelho toda semana. Agora que vai ser, termino aqui, já vai eu ficar de joelho lá orando por vocês todos, Glória tá ao nosso bom? Deus. E como ali outro abençoado tinha comentado, zombar de alguém é equivalente a morrer por um urso enviado por Deus, citando a passagem lá do profeta. E aí um outro abençoado já respondeu que no texto não é crianças, mas moços jovens, era jovens. E jovens têm que ter consciência dos seus atos, das suas atitudes. Tanto é que o Senhor Deus deixou bem claro lá, que de Deus ninguém zomba. E também é necessário a gente lembrar que o Senhor Deus é ciumento, ele zela por aquele que lhe é querido, por aquele que lhe é amado, por aquele que guarda e pratica os seus mandamentos. E com isso também, ele traz o juízo em cima quando você vai em cima de um justo, quando você pratica uma injustiça contra um justo do nosso Senhor Deus. E sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. E o profeta era uma representação de Deus, que a abençoada justamente comentou um outro ponto muito Vamos importante. prestar bem atenção que o profeta tinha autoridade para tudo. Depois até ele pode até resolver com Deus lá. Mas qualquer um animal respeitava ele e fazia o que ele mandasse, tá bom? E aí o abençoado perguntou, o que é mais eficiente que o templo, se não a palavra de Deus? Então vamos lá, qual é a função do templo? Vocês precisam saber qual é a função que o templo físico tem que exercer. E a gente não fala que o templo físico é desnecessário, só que a gente deixa claro, há uma diversidade de ministérios e do qual nós estamos atuando com as igrejas virtuais, são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Um dos motivos, a gente fala uma palavra aqui e em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. A palavra do nosso Senhor Deus Em qualquer Todo-Poderoso. um lugar que a pessoa estiver, seja no seu emprego, seja no trabalho, seja no seu automóvel, seja na sua casa, seja no hospital, seja no presídio, nós estamos lá. Segundo que eu vou te falar bem claro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Exatamente. você vê, no mínimo 10 livros da Bíblia Sagrada são citados em todas as nossas igrejas. Aqui é menos, é aqui. Exatamente. E o abençoado ele falou que o templo é uma casa de oração. E nós, os seres humanos, é que somos o templo do Senhor, altar do Senhor Exatamente, e também, a casa de mais uma vez. oração. Exatamente. O Senhor Jesus foi bem claro, bem claro e objetivo. Vou derrubar esse templo, lá no Mateus 24. Vou derrubar esse templo, onde eu vou edificar outro em 3 dias, onde será memorado. Dali assim você vai ver só casa. Você não vai ver em nenhum momento falando de templo. Você não vai ouvir esse negócio. Exatamente. E aí eu tô finalizando ali, vai andar de BM, hein, Milena? Como Vai. se não fosse a primeira Então, vez, né? Vamos lá. então vamos Fiquem embora, todos com a então. paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E não se esqueçam de segunda a sexta, a partir de 00h07, @Igrejas Benditas, com orações e ministração da palavra, Senhor Deus. Se quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou país, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato. Não se esqueça de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações todas as madrugadas. E aguardo vocês no @MileOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo, e o meu muitíssimo amém.